Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Márcio Gonçalves. Deus use a sua vida poderosamente. Boa noite, irmãos. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Que atmosfera maravilhosa, né, irmão? Eu estou com muita expectativa para essa noite. Quem veio para receber, diga amém. Quero cumprimentar os irmãos também, que está pela internet, pelo nosso canal do YouTube. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu estou muito feliz com os testemunhos que eu tenho recebido. Quem tem um testemunho aí para contar, irmão? Eu estou muito feliz. Parece que Deus decidiu fazer assim tudo de uma vez, irmão. Deus está liberando. Eu quero ministrar uma palavra. Nós estamos numa série. Assuma o controle da sua vida. Vamos dizer isso? Assuma o controle da sua vida. Eu quero começar falando que quem espera em Deus não se frustra. Porque Deus tem o tempo certo e Deus age na hora certa. Quem espera em Deus não se frustra. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Tem alguém aqui comigo, irmão? Assim, eu tenho ansiedade, eu não sou ansioso. Eu aprendi isso, né? Amém? Eu tenho ansiedade, mas eu não sou ansioso. Pastor, e como é que resolve isso? É o que Jesus falou. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, irmão. E é verdade. Deus tem cuidado nos mínimos detalhes. Eu já estou com a minha cabeça lá, mais ou menos março, maio de 2026, irmão. Já projetando, escrevendo, preparando, porque vai ser um ano poderoso. Eu estou doido assim que começa logo esse 2026, porque vai ser um ano tremendo. Eu preparei uma palavra para você. Assuma o controle da sua vida. Eu preciso lhe explicar algo. Intenção, ela não muda a vida de uma pessoa. E nem uma boa intenção muda a vida de ninguém. Ela é o início, mas ela não muda. Se não houver uma ação, se eu não tomar uma atitude, uma boa intenção, não vai mudar nada. Como diz o ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. Então, intenção é entender e seguir em direção ao meu propósito, aquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso que eu te digo que saber o que é certo é diferente de fazer o que é certo. Muita gente sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Por isso que a vida não muda. Por isso que as coisas não andam. Porque não adianta saber, eu preciso fazer o que é certo. As pessoas têm vivido na urgência. Eu não sei por que nós brasileiros, não sei se acontece com você, temos sempre aquela coisa de deixar tudo para a última hora. Parece que é uma cultura nossa, aqui do Brasil. Você sabe que a gente tem aí um tempão para fazer o imposto de renda. Já viu que na semana, no dia, é uma fila, congestionamento. Você tem um ano inteiro para mudar de título. Aí chega na semana, na última semana, no último dia, está todo mundo desesperado. Eu não sei se acontece com alguém aqui, mas geralmente é assim. Só que as pessoas têm vivido na emergência da sua busca espiritual. E eu sempre digo que quando uma pessoa está na urgência, ela está correndo risco de vida. Ela não quer tomar lição de moral. Ela quer encontrar alguém que possa ajudá-la. Eu não quero agora lição de moral, eu quero alguém que me ajude. Semana passada, a nossa pastora ministrou uma palavra muito poderosa. Ela terminou dizendo assim: para transformação e libertação e cura, é essencial remover, renovar e revestir. Vamos dizer juntos: remover, renovar e revestir. Mais uma vez: remover, renovar e revestir. São os re. Toda vez que uma palavra, vem acompanhado aí desse, eu não sei se é um sufixo ou se é um prefixo re, mas tem a ideia de voltar atrás, de refazer, de recomeçar. Por exemplo, restituir novamente. Então a ideia aqui de remover o quê? Remover pensamentos e vozes que atuam na mente, trazendo o velho homem à tona todos os dias.
Esse é o nosso desafio, lutar contra esses tipos de pensamento, que quer colocar você naquele cenário do velho homem, da mente do mundo, dos pensamentos do mundo. Então é preciso primeiro o quê? Remover. Remover o quê, pastor? Tudo aquilo que é entulho da nossa alma, da nossa vida. Porque você já me ouviu falar isso aqui no altar, eu vou repetir. Deus não constrói nada em cima de escombros. Por isso, quando uma pessoa chega na igreja, geralmente um novo convertido, ele acha assim: depois que eu vim para a igreja, está acontecendo umas coisas na minha vida, pastor, parece que eu estou perdendo mais do que ganhando. Já aconteceu, já ouviu falar isso com alguém? Na verdade, Deus está removendo os escombros para começar uma grande obra, porque Deus não constrói nada em cima de escombros. Primeiro Deus limpa, aí depois Deus começa a restauração. A segunda coisa é renovar. Por quê, pastor? Todos os dias, vamos ler juntos aí? Todos os dias, blindar a minha mente com uma porção da palavra, porque é a palavra que transforma a minha mente. O que é que transforma a tua mente, irmão? E por que você não gasta tempo com a palavra? Por que o celular está tomando o tempo da palavra? Por que a televisão está tomando o tempo da palavra? Por que a gente se distrai com tanta coisa ao invés de nós ficarmos atentos à palavra? Porque na palavra Deus fala com a gente. Porque a gente tem o hábito de achar que Deus vai falar no pé do nosso ouvido. É assim ou não é, irmão? Deus vai falar no pé do meu ouvido e Ele vai dizer, vai nessa direção. Ou quando alguém é mais ousado, a prova do Enem vai ser agora no domingo. E ele não está estudando, não está fazendo nada. Porque ele está pensando o seguinte, na hora, Deus vai fazer o sobrenatural, o anjo vai ficar me dando a resposta no meu ouvido, e eu vou tirar 100 e vou sair com uma boa nota. Irmão, pode ser que isso aconteça? Pode, mas não é normal. É muito raro isso acontecer. Então, eu falo sobre isso. É blindar a mente contra o quê? Contra os ataques do inimigo. A nossa mente, você sempre nos ouve falar isso aqui, a mente é um campo de batalha. E o inimigo não quer te vencer aqui, o inimigo quer te vencer aqui. É aqui, nos seus pensamentos, trazendo conflitos, trazendo coisas do mundo, lá do passado, gerando em você sentimentos. Porque o inimigo sabe manipular nossos sentimentos se a gente deixar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, se não tiver com a sua mente blindada, seus pensamentos blindados, irmão, o diabo brinca e faz uma festa. É assim ou não é, irmão? É. Porque, mas eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, sim. Se você está andando na palavra, vivendo em santidade, o inimigo vai te respeitar. Mas eu conheço muitos crentes que o inimigo está fazendo festa no arraial. Por quê? Porque não se posicionam. A terceira coisa, revestir. Primeiro é remover, segundo renovar e revestir. Vamos ler juntos? Exercitar pensamentos novos e restaurados. Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. O apóstolo Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. O que significa isso? Que quando você entregou a sua vida para Jesus, quem já entregou a vida para Jesus? Todo mundo aqui. A partir daquele dia, o Espírito Santo foi blindando a tua mente, blindando você. E agora, pastor, o inimigo não tem mais acesso à tua mente, não tem mais acesso à sua vida. Diga amém. A não ser que você deixe. Porque se você abrir não é a porta, se você abrir uma brecha, é o suficiente, irmão. Então quem protege a minha mente sou eu. Ok? Exercitar novos pensamentos, né? Pensamentos restaurados. A Bíblia fala pensamentos de vida e não de morte. A gente está debaixo de atmosferas saturadas de má informação, de notícia ruim. Porque se você ligar a televisão, nos telejornais, é só notícia ruim. Por quê? Porque o diabo sabe
que as pessoas gostam mais de ouvir coisas ruins do que coisas boas. É o dito sensacionalismo, né? Você liga a televisão e ali o tempo todo só falando de tragédia, só falando de morte, só falando de violência. E quando você expõe a sua mente, não só a sua mente, mas os seus ouvidos e o seu coração a um ambiente, a uma atmosfera dessa, o dia não termina bem. Aí tem muita gente: pastor, eu tenho tido certos pesadelos, eu acho que é o inimigo. Não é o inimigo, é você que tem condicionado a sua mente a ambientes, a atmosfera de maldição. Então eu preciso blindar a minha mente. Diga comigo, eu posso escolher o que eu quero ouvir, o que eu quero ver e o que eu quero sentir. Quem escolhe, irmão? É você. Então assumir o controle da vida não é usar o controle humano, mas é esse controle baseado aonde? Na palavra de Deus, nos conceitos de Deus, eu falo nos princípios da palavra de Deus, irmão. Amém? É isso. Porque quando uma vida está baseada na palavra que liberta, e a pessoa anda na santificação, você pode ter certeza que Deus vai cuidar de tudo em sua vida. Deus vai cuidar de você, não só de você, Deus vai cuidar dos seus sonhos para que não se percam. Deus vai cuidar para que cada promessa se cumpra na tua vida. Eu quero dizer para alguém que está me ouvindo aqui hoje: quanto tempo você está esperando essa promessa? Quem aqui tem mais de 1 ano? Mais de 2 anos? Mais de 5 anos? Quem tem promessas de 10 anos aqui? Só eu, irmão? Vocês vão botar a mão na cabeça. Eu tenho promessa, muitas promessas, muitas já se cumpriram, outras não. Será que não está na hora da gente começar a viver as promessas que Deus tem, irmão? Será que não está na hora da gente se abrir para o novo de Deus, se abrir para as promessas de Deus? Eu aprendi com meu pai dizia: eu não vou morrer enquanto todas as promessas não se cumprirem na minha vida. Meu pai dizia isso, até de causa da justiça: eu não vou morrer enquanto as minhas causas não forem pagas. Ele tinha fé, mas ele também tinha atitude, porque só fé sem obras não resolve. Então, aqui ele fala de ser um novo homem, uma nova mulher. Por isso nós vamos entender que o Senhor nos entregou um presente. Diga comigo: o tempo é um presente que Deus me entregou. O que é o tempo, pastor? É a oportunidade de você escolher entre o certo e o errado, a bênção e a maldição. Deixa eu te fazer uma pergunta e não me leve a mal. O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com as 24 horas que você recebe todos os dias de brinde quando você acorda? O que é que você tem feito com ela? O que é que eu preciso me lembrar? Que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. E se o discernimento faltar, o tempo será usado de forma errada e sem propósito. E a pior coisa que pode acontecer na vida de um crente é estar fora da rota, no lugar errado. Tem horas que Deus mexe com a gente, tem hora que Deus nos tira da região do conforto. A gente gosta de conforto, a gente não gosta de briga. Tem alguém aqui que gosta de briga, irmão? Tem algum briguento aqui? Não, eu não gosto de briga. Mas, irmão, se é para brigar com capeta, irmão, eu parto para dentro, não quero nem saber. Com ele não tem conversa, não tem negócio, não tem esse negócio de sentar na mesa, não tem. Com ele não tem negócio, irmão. É chumbo grosso, é oração, é jejum, é sal grosso, é azeite ungido, é óleo ungido, é sangue do cordeiro, é tudo para cima dele. Não vou dar moleza para ele. Você está entendendo? Você vai dar moleza para o inimigo, irmão? Não dá. E eu vejo muitos crentes que não está entendendo. Esses dias eu preguei aqui uma mensagem, quem estava aqui: guerra é guerra, irmão.
Sabe por que muita gente está perdendo as batalhas? Você está fazendo guerra com a pessoa errada. Você está fazendo guerra com a tua esposa. Você está fazendo guerra com o teu marido. Você está fazendo guerra com teus filhos. E a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta não é contra pessoas, mas é aquilo que usa elas, ou é aquele que usa ela. Que tem gente, irmão, que é endemoniado. Deus que me perdoe. Não está aqui dentro não, mas aí fora tem uma raça. Tem dia que você sai de casa na benção. Se você não vigiar no trânsito, o diabo coloca um endemoniado, irmão, para roubar a tua paz, para tirar a tua alegria, porque ele quer te tirar da santidade. Na santidade, ninguém consegue derrotar um homem e nem uma mulher de Deus. Você está na oração, eu estou na santidade, eu estou na busca, ninguém consegue derrubar. E o que o maligno quer fazer? Quer te tirar da bênção, quer te tirar do propósito. Já percebeu que o dia que você fala assim, amanhã eu vou abrir um jejum. Minha mãe fala abrir um jejum, estou abrindo um jejum amanhã. Amanhã eu vou fazer um jejum. Irmão, parece que a noite não vai bem. No outro dia, a primeira coisa que você faz é pegar o copo de café, e daqui a pouco você põe o café na boca e esqueci que eu tinha que fazer um jejum. Eu falei que ia fazer um jejum, porque o diabo tem medo de crente que anda na oração, no jejum, na santidade. É isso que vai lhe dar autoridade no mundo espiritual. Olhe para mim, o diabo não quer saber quanto tempo de crente você tem. Ele não está preocupado com isso. Se você é presbítero, diácono, pastor, bispo ou apóstolo, o diabo não está preocupado com isso. O diabo está preocupado com uma coisa: se você ora, se você jejua, se você é um crente compromissado com Deus, com a palavra, com a tua igreja, é disso que o inimigo tem medo, irmão. Porque você se torna uma bomba atômica no mundo espiritual. Olha o que diz Eclesiastes 3:11 sobre o tempo. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Então ele fez você formosa e formoso no tempo dele. E também pôs o mundo em seus corações, para que ninguém possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio. E esse texto de Salomão é tremendo. Salomão aqui em Eclesiastes já está um pouco mais para o final da vida. E ele vai dizer que ele, quando olha abaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo tem um dia para começar e tem um dia para terminar. Tudo na vida. Ele está mostrando que Deus fez tudo conforme a sua obra, conforme o seu propósito, e que ninguém, irmão, consegue discernir o coração de Deus, a mente de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus caminhos. Eu vejo a ciência avançando, a cada dia mais novas descobertas, só que é impossível medir forças com Deus. Ninguém pode competir com Deus, irmão. Ninguém. Quem tentou, caiu, se deu mal. A Bíblia fala de um homem chamado Nimrod. Já leu a história de Nimrod lá em Gênesis, lá no início da Bíblia? Aquele homem, a Bíblia diz que ele tentou competir com Deus. Quem pode medir forças com Deus, irmão? Ninguém. Há 3 coisas que levam uma pessoa ao cansaço, ao esgotamento e à desistência, e abrir mão daquilo que ela desejou por toda a vida. Quem quer saber, diga amém. Vai aparecer aí para você agora. Vamos ler juntos? Coloca aí, Lene, para a gente ler. 3 coisas. Vamos ler juntos, vai. O passado não resolvido, o presente mal vivido e o futuro temido. Vamos repetir de novo. 3 coisas que pode levar uma pessoa ao cansaço, ao esgotamento, à desistência e abrir mão do que ela desejou por toda a vida. O que é? O passado não resolvido, o presente mal vivido e um futuro temido. Porque o cansaço nos estaciona num estágio da vida que antecede a realização. Então o cansaço nos faz ficar estacionado na insatisfação. Ele nos faz esquecer as conquistas, e quando nos esquecemos do que conquistamos, somos dominados pelo fracasso. Sabe o que o cansaço faz? Rouba a alegria. O cansaço é ladrão de alegria.
É quando perdemos a alegria e somos tomados de um pessimismo, mau humor, tomado pela tristeza, pela depressão e perdemos o desejo de viver. Então eu queria que você levantasse a tua mão para o alto e dissesse comigo, em nome de Jesus, eu recebo sobre a minha vida essa unção que vai renovar o meu ânimo e as minhas forças para a próxima temporada. Diga, eu não vou morrer no deserto, porque o meu destino já foi traçado na cruz do Calvário. Pode aplaudir o nome do Senhor. Sabe o que o cansaço faz? Ele drena a energia. Quando nós ficamos esgotados, não temos mais força, enfraquecidos. É uma pessoa que perdeu o vigor, adoece e começa a desistir de tudo que amamos e que era prioridade, e a pessoa começa a desfalecer. E qual é o antídoto contra isso, pastor? É uma reação. Na verdade, a gente vive de reagir. Por isso que muitas das vezes somos pegos de surpresa, porque na verdade deveríamos andar na ação e não na reação. A reação é o segundo estágio, onde algo já aconteceu e agora eu vou precisar tomar uma providência. Na verdade, quem deve estar no controle é você. O cansaço, ele retarda projetos pessoais, sepulta os sonhos, e quando não temos mais sonhos, a vida perde o sentido, irmão. E muita gente dentro da casa de Deus coleciona muitas derrotas. Muita gente dentro da casa de Deus coleciona falta de vigor, desânimo, esfriamento. Tem muita gente dentro da casa de Deus que é crente, mas é pessimista. Está pior do que o ímpio lá fora. Conversava com um homem hoje, ele não é crente, e ele é muito entusiasmado. O pastor até falou, fala demais. Eu falei, pô, mas eu gosto de sentar com gente assim para ouvir. E o cara contando dos projetos, e eu estou partindo para outra, eu já conquistei isso, aquilo. E eu pensando comigo, o ímpio está lá fora acreditando, o ímpio lá fora está usando a fé do jeito dele, mas está usando. O ímpio está lá fora, em nome de Deus, nós vamos para frente, nós vamos para cima, nós vamos vencer. E os crentes da igreja vão ver, né, pastor? Quem sabe, não sei. Né, pastor? Irmãos, nós somos o povo da fé. O povo da fé está aqui dentro. O povo da fé é aquele que conheceu Jesus, é aquele que profetiza a palavra, é aquele que anda na rota do milagre, é aquele que anda por um propósito. Nós não podemos desfalecer as nossas mãos. A Bíblia diz que a nossa obra tem uma recompensa no Senhor. Você está aqui na casa de Deus, não é perda de tempo. Você está aqui hoje porque você já decidiu, eu quero viver o que Deus tem para mim. Chega de procrastinar, de ficar acusando A, B ou C. É porque o senhor não sabe, pastor, os problemas que eu tenho. Se você quiser, eu vou sentar e vou contar os meus para você. Eu te garanto que você vai falar, pastor, eu pensei que eu tinha problema. Só que tem um detalhe, irmão. Eu até tenho problema, mas eu não deixo o problema ter eu. Essa que é a diferença. Entendeu, irmão? Pastor, eu falei que eu tenho ansiedade. Às vezes eu tenho um pouco de ansiedade. Mas sabe uma coisa que a ansiedade não me faz? A ansiedade não tira meu sono. A ansiedade não me torna uma pessoa impulsiva, hiperativa. Tranquilo, irmão. Eu aprendi a viver e esperar um dia após o outro. Ansiedade é pessoa que está sofrendo de excesso de futuro. Você está sofrendo por algo que nem aconteceu ainda. Aprenda a descansar no Senhor. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Um dia Jesus falou, eu não cuido lá dos pássaros lá no campo, eu não cuido dos lírios lá do campo. Quanto mais vocês valem mais do que um passarinho, vocês valem mais do que qualquer coisa nessa terra. Você é obra da criação de Deus, e Deus te chamou nessa terra para governar, e não para ser governado, para ser cabeça, e não cauda. Eu não aceito isso, irmão. A vida perde o sentido. Mas quando eu pego os fardos, todo o cansaço,
e tudo que me sobrecarrega, e coloco na cruz de Cristo, eu posso encontrar o quê? Alívio, repouso, refrigério, renovo e retomada da minha jornada com posição e velocidade. Mateus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Deus tem alívio para você nessa noite. Quem quer, diga amém. Mas Deus não tem só alívio, não. Inclusive até a marca de um remédio que você toma para aliviar. Deus tem cura. Deus tem milagre para você viver, porque a obra de Deus é completa. Diga comigo, a obra de Deus, ela é completa. Deus não dá jeitinho, Deus faz por completo. E eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida, tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que se tornou talvez sinônimo de cansaço, de sobrecarga da tua vida, Deus arranca de você, tira da tua mente. Isso traz esgotamento, mas o Espírito de Deus traz renovo sobre você hoje. Diga comigo, renovo. Novo de novo, renovo, novo de novo. Então, o Senhor quer te ungir nessa noite, com disposição, vigor, força e velocidade, para retomar sua jornada e partir em direção ao seu destino. Olhe para mim, preste atenção, 2025 ainda não terminou. Tem muito milagre para eu viver ainda. Tem muita coisa para Deus fazer, irmão. Eu estou com uma expectativa tão grande, a gente está recebendo tantos testemunhos, irmão. Eu estou ouvindo Deus fazer tanto sobrenatural. Daqui a pouco você vai ouvir aqui do altar o que Deus está fazendo, irmão. Deus está te convidando, vem me conhecer, vem saber quem eu sou. Não adianta você conhecer só o Deus da Bíblia. E pastor, bugou agora, hein? Porque os religiosos conhecem o Deus da Bíblia. Deus quer se revelar a você. Eu conheço muita gente budista, espírita, kardecista, que conhece a Bíblia, irmão. Cita a Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia, mas não anda com o Deus da Bíblia. A Bíblia é o único livro em que o autor, irmão, os outros autores que já morreram, né, livros que foram escritos e morreram, o autor não está mais para contar. Mas quando você lê a Bíblia, o próprio autor se faz presente, e Deus quer se revelar a você. Agora, o que é preciso para não ser vencido pelo cansaço e desistir no meio do caminho? Quem quer saber, diga amém. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se do que não se vê. Todos esses homens, você vai pegar o capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé da Bíblia. Ali, Moisés, Abraão, aqueles homens que passaram por essa terra e deixaram uma história, deixaram um legado. A minha pergunta é: o que é que você está construindo para o futuro? Porque muita gente sonha com o futuro, de uma boa casa, de um bom carro, talvez de um bom casamento, talvez de uma faculdade, um bom emprego. Mas a minha pergunta é: o que é que você está semeando agora? Sabe o que Deus falou comigo aqui no domingo? Eu não sei se vocês prestaram atenção. Deus falou assim para mim: como que eu posso mandar a chuva se a terra não está preparada? Quem lembra disso aqui no culto? Eu falei isso aqui no domingo. Eu estava prestando atenção essa semana nisso. A gente está pedindo a chuva para Deus, mas se a terra não tiver arada, preparada, e a semente na terra, para que Deus vai mandar a chuva? Vai desperdiçar, irmão? Deus não desperdiça nada. Você quer o milagre de Deus? Você quer ver a colheita? Mas o que você está semeando?
O que você está plantando? Todos esses homens tiveram aprovação por causa da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o título que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Porque por mais que esses homens foram usados por Deus, a plenitude da promessa, ela só se revelou em quem, irmãos? Em Cristo, em Jesus. Eu e você temos o privilégio de poder desfrutar daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, viveram uma experiência do Cristo fora deles, onde uma porção do Espírito vinha sobre eles, mas o Espírito Santo que eu e você recebemos, só foi derramado em Pentecostes, irmão. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir daquele dia, toda a terra seria cheia do conhecimento e da glória de Deus. Então você tem o Espírito Santo, você não tem que temer o inimigo, você não tem que falar com ele assim, sim senhor. Você imagina se Davi chegar diante de Golias, no mundo físico, Davi está olhando para Golias assim. No mundo espiritual era assim, irmão. Quem é você, rapaz? Porque ele tinha um Deus, irmão. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, ele sabia quem ele era. Assuma o controle, assuma a tua identidade. Pare de se comparar a pessoas, porque claro que a gente tem referências, é importante. Você tem um mentor na tua vida, alguém que põe a mão na tua cabeça, alguém que ora por você. Claro, não é disso que eu estou falando. Ter uma cobertura pastoral é importantíssimo. Você tem um pastor para você ligar e te atender. Fala, meu pastor, posso ir aí? Quero orar, pode orar por mim? Eu não estou falando disso, eu estou falando de comparação. Principalmente com a internet. Está olhando a vida do outro lá, meu Deus, olha lá, trocou de carro e eu não tenho carro. Olha lá, comprou casa nova e eu estou sem casa. Muita gente vive se comparando. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Agora, tem muita gente lá fora que está ralando, que está trabalhando, que está correndo atrás, irmão. E a Bíblia diz, acho que é a Bíblia que diz que o sol nasce para todos, né? É um ditado, o sol nasce para todos, mas Salomão vai falar isso, o sol nasce para quem é justo e para quem é injusto, para quem é bom e para quem não é bom. Se a pessoa está lá correndo atrás, trabalhando, dando o seu melhor, correndo atrás, vai ser abençoado. É essa mentalidade que Deus quer virar nessa noite. Deus quer te levar a lugares que talvez você não tenha noção do que Deus pode fazer na tua vida. Eu creio, irmão. Nós vamos encontrar uma lista de homens e mulheres que não desistiram da sua jornada, mesmo que em meio aos dias maus, mesmo gastando seus dias, sua energia naquilo que esperavam, mas não receberam, mesmo confiando numa promessa que não viram se cumprir, permaneceram indesistíveis. Diga comigo, indesistíveis. O que é uma pessoa indesistível, pastor? É aquela pessoa que está diante de uma situação, de um desafio, de um impossível, e mesmo assim, ele está acreditando. Mas está todo mundo dizendo, mas é impossível. Mas o céu não conhece a palavra impossível. Meu Deus não conhece a palavra impossível. Se tornar indesistível é quando o barco está balançando de um lado para o outro, vai afundar, vai afundar. Aí Pedro, né, irmão? Muita gente critica, andou sobre as águas. Era impossível. Só é impossível enquanto alguém não vê se cumprir. Talvez você olhe para a tua família, quantas coisas Deus já fez com você, quantas promessas Deus já cumpriu na tua vida, quantos sinais Deus tem te dado,
quantas promessas, quantas maravilhas o Senhor tem te chamado para viver. É só você abrir o teu coração e deixar o Espírito de Deus trabalhar. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Indesistíveis. Porque você acha que não vai ter obstáculo? Você acha que não vai ter luta, dificuldade? Só em você ser honesto, se prepare, porque o inferno vai se levantar contra você. Só em você falar, eu vou ser dizimista da casa de Deus, pode ter certeza, irmão, que o diabo não vai gostar disso. O que eu quero te dizer? O que nos fortalece quando perdemos as nossas forças é a nossa fé. O que nos fortalece, irmão? Fé. E a definição de fé do apóstolo Paulo é a firme convicção de coisas que não se veem. O que significa isso? Eu não estou vendo, mas eu vou dar o meu passo, irmão. E quando, preste atenção, Deus só vai dar continuidade depois que você dá o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, Deus dá o segundo por você. Quem está pronto nessa noite, irmão? Glória a Deus. Então, o que nos sustenta quando perdemos o chão debaixo dos nossos pés? O que mantém as nossas mãos levantadas em rendição e adoração? É a nossa fé. O que mantém a nossa sanidade, o nosso foco nas coisas do alto, é a nossa fé. O que nos tira do fundo do poço, da depressão, do estado interno e externo de derrota, é a nossa fé. O que nos cura do passado e seus aguilhões, culpa, vergonha, imundície e dor, é a nossa fé. Então por que você não põe a sua fé em ação? Por que você não ousa? O que nos arranca de um estado de humilhação e miserabilidade é a nossa fé. E o que nos permite viver uma vida plena e abundante no presente é a nossa fé. O que nos faz enfrentar os gigantes, opositores, os inimigos que se levantam contra a nossa vida é a fé. O que nos torna livres, retos, íntegros, justos, irrepreensíveis e santos é a nossa fé. Então por que você não põe a tua fé em ação? Pare de reclamar, pare de murmurar. Começa a colocar a fé em ação. O que nos torna indesistível e capaz de enfrentar as adversidades sem deixar de crer é a nossa fé. Por quê, pastor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé não tem como agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você deixa de viver as promessas. O salmista diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quem quer viver, irmãos, esse céu sobre a tua vida, sobre a tua casa? Tem coisas que você nem vai pedir e vai chegar na tua mão. Se prepare, tem surpresa de Deus chegando para você. Tem coisas novas Deus fazendo nessa noite. Vamos ler juntos essa frase. Vamos lá? A igreja é o lugar para aprender sobre fé. O mundo é o lugar de testemunhar a minha. Vamos ler juntos, vai, 1, 2, 3. A igreja é o lugar para aprender sobre fé. E o mundo? Para testemunhar a minha fé. Você pode dar um aplauso ao Senhor e dizer glória a Deus? Olhe para mim. Fica de pé, por gentileza. Tem muita gente lá fora esperando você abrir a boca. Tem muita gente lá fora que está à espera de uma instrução, de uma palavra. Olhe para mim. Quantas pessoas você conhece que gostaria de estar nesse culto hoje para receber essa palavra? Hã? Quantas pessoas? Talvez você está aqui até pensando: meu Deus, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Só que não. Pode ser para ele, poderia ser para ele, mas Deus escolheu você hoje. E o que você vai fazer agora? Você vai pegar essa palavra e testemunhar lá fora. Eu quero te levar num lugar, num céu, em um ambiente cheio da presença. Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a glória de Deus, irmão? Deus está aqui nesse lugar.
presença de Deus é real. Em tempos de guerra, eu ando pela fé. Em tempos de guerra, eu ando. E em tempos de paz, eu transbordo a fé. Em tempos de guerra, eu ando pela fé. E em tempos de paz, eu transbordo em fé. Levanta a tua mão para o alto nessa noite. Para o alto. É de lá que vem o socorro. É do Senhor que vem a resposta. E quando Ele fala, a terra treme. Quando Ele fala, irmão, não há como duvidar. Deixa o Espírito de Deus hoje te levar para um nível mais alto. Pastor, que nível é esse, fé? Deus quer destravar muita gente que talvez perdeu a motivação, entrou na roda do desânimo. Hoje você vai ser ungido. Quem quer ser ungido, diga amém. Eu quero profetizar na tua vida disposição, vigor e velocidade. Coloca a mão no ombro de uma pessoa e diga para ela: eu quero profetizar na tua vida uma unção de disposição, de vigor e velocidade. Agora, como profeta, vai. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma unção de disposição, vigor e velocidade. Diga em nome de Jesus: todo cansaço sai agora, sai agora. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o teu coração. Aonde o cansaço deixou sequelas, coloque a mão no coração, uma unção nova, uma unção fresca. Deus está te dando disposição, vigor, velocidade. Aonde o cansaço deixou sequelas, aonde você se tornou mais vulnerável, é aí que a unção de Deus vai fluir sobre você. Diga: eu recebo disposição para enfrentar todos os desafios, e nada e ninguém vai me parar nessa terra. Diga: eu recebo o vigor sobre a minha alma, sobre o meu espírito. Diga: no nome de Jesus, eu me fortaleço na palavra de Deus, e eu creio que dias melhores estão por vir, e obras maiores vão acontecer. Diga: eu recebo, oh Espírito de Deus, velocidade. Diga: velocidade. Diga: velocidade. Tudo aquilo que estava retido esse ano de 2025, diga: o mês de novembro será o mês da restituição, do renovo. Diga: velocidade nos meus sonhos e nas promessas que Deus tem para a minha vida. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, aleluia. Vamos adorar esse Deus. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.